Olá, queridos. Este é mais um Momento Está Escrito com o pastor Wagner Gouveia, aqui da AD na Tangará da Serra. E hoje, uma palavra direto do trono para você neste momento está escrito. O livro de Salmos, Davi escreveu no Salmo 18, verso 24, que segundo a justiça, os seus atos das suas mãos, o Senhor o havia recompensado. E nós observamos aqui que Deus é um Deus de reciprocidade. Ele é bom para os bons, fiel para os fiéis, mas ele também resiste o perverso. E eu quero te remeter agora para 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir de 1, da história do rei Josafá. Josafá, ele assume o reinado do sul, depois, logo após a divisão dos dois reinos, Jerusalém está debaixo da sua autoridade, e a Bíblia diz que ele faz segundo a vontade de Deus todas as coisas. Ele derruba os ídolos pagãos, ele leva o povo ao culto e Deus se agrada com isso. A Bíblia diz que em volta de Jerusalém, de Judá, houve guerra entre as nações, mas o povo temia Josafá. Deus o protegeu. Enquanto ele está debaixo da bênção e da proteção, fazendo o que é justo, o que é correto, Deus estava cuidando dele. Mas de repente ele é convidado pelo rei de Israel. O rei Acabe o convida para participar de uma guerra contra os sírios. E aqui Josafá, ele faz uma aliança sem prover da vontade de Deus. Ele faz uma aliança com um injusto. E a Bíblia diz que Deus não se agradou. E a palavra de Deus diz que o rei Acabe, mesmo disfarçado com uma armadura de um simples soldado, ele recebe uma flecha entre as juntas da sua armadura e morre. E Josafá pede misericórdia, o Senhor o socorre e ele volta para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que de repente se levantaram os moabitas e 3 reinos, e quando Josafá fica sabendo, eles já estão caminhando em direção a Judá e Jerusalém. E não havia contingente suficiente para que o reino de Judá enfrentasse aqueles 3 reis que caminhavam em direção a Judá e a Jerusalém. A Bíblia diz que, nesse momento, Josafá clamou ao Senhor, convocou um jejum a toda a população. E a Bíblia relata que todo o povo fez a oração da concordância, orou, jejuou, se consagrou e buscou a Deus de todo o teu coração, como está escrito em Jeremias: quando me buscares de todo o coração, eu te ouvirei. E a Bíblia relata que Deus manda o profeta avisar que eles descessem à batalha, que aquela batalha não era mais contra eles, mas contra o próprio Deus, o Deus dos exércitos, o Jeová Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. A Bíblia relata que Deus fala: olha, vocês vão vestir as suas armaduras, vocês vão subir, vão estar com as suas armas, mas vocês vão assistir o que vai acontecer. E assim aconteceu. Eles subiram todos trajados para a guerra e ficaram de frente, em cima do monte, e de repente Deus entra na batalha. A Bíblia diz que Deus criou confusão entre os amonitas e os moabitas e os demais exércitos. E a Bíblia diz que eles se destruíram a si mesmos. Deus trouxe confusão. O que sobrou e o que a Bíblia relata é que Josafá, ao início, ele começa a louvar. Quando ele começa a louvar, Deus traz confusão e toda meia aquela bagunça aos exércitos inimigos, e o que sobra é só os despojos. Por 4 dias e 4 noites, o povo levou para trazer o despojo dos animais, os mantimentos, os suprimentos, as armaduras e as armas de guerra que sobraram como despojo para o povo de Israel. E eu aprendo aqui rapidamente, já finalizando, que quando nós nos consagramos, quando nós buscamos a Deus de toda a nossa força, todo o nosso desejo, quando nós entregamos, quando nós mortificamos a carne, nós não só recebemos graça, mas recebemos autoridade no nome de Jesus para atuar no meio da batalha. Mas quem entra no meio da batalha é Deus. É Deus que luta por você, é Deus que luta por mim, é Deus que faz a obra. Nós só precisamos nos consagrar, nós só precisamos jejuar, nós só precisamos buscar a Deus em santidade e Ele entra na batalha para te dar vitória. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, qual é a adversidade, mas eu sei que a tua luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores que habitam nas regiões celestiais. E essa guerra, ela é espiritual.
Se você crer, ouvir a palavra, a fé vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. E através da tua fé, na oração, no nome que há poder e autoridade, Jesus vai te dar vitória. Ele já te deu vitória. Amém? Toma posse da tua vitória. Excelente semana para você. Receba o milagre no nome de Jesus.